Há quem diga que eu tenho uma visão muito otimista da educação. Portanto, há sempre uma espécie de visão entre pessimistas e otimistas. E aquilo que eu costumo dizer é que tudo depende de saber para onde é que olhamos. E uma das imagens que eu costumo utilizar, precisamente para caracterizar a educação, embora seja aplicável a muitos outros mínimos morais, sociais, económicos, é precisamente a imagem do rio. Em que à superfície a turbulência é muito grande, nomeadamente em situações em que a abundância das aulas também é grande, mas que essa turbulência, toda essa espuma, no fundo, é provocada pela turbulência das águas, é acompanhada de uma grande calmaria no fundo, ou seja, não obstante a turbulência, o rio continua a correr para a foz com a melhor das facilidades. Mais lentamente, mas acima de tudo, que é também mais interessante, é que faz, vai ser duas velocidades. E há uma velocidade que é visível e outra que é invisível. Ou seja, nós só percebemos a segunda velocidade desde que mergulhamos no rio e tentemos eliminar a espuma provocada pela turbulência. E a ideia que eu tenho, se calhar errada, é de que nós andamos. Eu acompanhei a educação praticamente há mais de 20 anos. E tento fazer um esforço enorme para tentar perceber qual é a projeção que a turbulência do dia a dia tem na evolução do grupo. O meu grande medo, aquilo que me preocupa, é se há algum engenheiro qualquer que decide construir uma barragem. Dizer que não, agora a partir daqui o rio sobe, nulo, e se depois for transbordar é que a gente deixa passar. Quando é assim, enche isso. Mas enquanto não há nenhum doido que queira construir uma barragem, eu continuo a pensar e a preferir olhar para o que se passa cá embaixo, nem que tenha que ligar, porque está muito condicionado por tudo que se passa cá em cima. Eu disse-lhe há poucos dias que há um conjunto de coisas que nós não podemos evitar. Em primeiro lugar, nós há pouco mais de 20 anos, e 20 anos na história dos sistemas educativos é muito pouco, a escolaridade média da população portuguesa era de 4 anos e 6. 4 e 6. Isto quer dizer que, em média, os portugueses pouco mais tinham que a escolaridade obrigatória de 4 anos. Quando a escolaridade obrigatória está decretada desde 1966, 67. Isso lembra-me sempre as palavras do amigo meu, que era o António Candeias, que ele dizia o seguinte: nós, em meados do século XIX, quando se arranca para a construção dos sistemas nacionais de ensino, nós tínhamos de alfabetizados a mesma proporção que uma grande parte dos países do norte da Europa tinham de analfabeto. Ou seja, lembro perfeitamente casos de Dinamarca, Suécia, todos os países de tradição luterana ou calvinista, de tradição protestante, tinham taxas de literacia à volta dos 85%, 90% do meados do século XIX. Nessa altura nós tínhamos no máximo 15% de alfabetização. E a partir daí, essa decalagem não se acentuou, ou seja, atenuou-se, mas só no século XX, e bem entrado no século XX, é que nós conseguimos aproximar-nos um bocadinho, pelo menos evitar que
entretanto, os outros países começaram a ter taxas de escolarização de 70%, 80%, 90%, nós temos taxas de escolarização de 10%, 20%, 30%. Só dos anos 50 para cá é que essa inversão se fez. E, mesmo assim, nós chegamos perfeitamente calculado isto, nós só atingimos 100% de escolarização, taxa chamada taxa real de escolarização, dos 4 anos de escolaridade, em 1981. Quando o decreto dos brancos tem sido quase 20 anos. E, portanto, se nós chegamos agora a 1991 e temos 4 financeiros, nós vamos ficar a pisar papéis. O que é importante é que, de então para cá, esse aumento tem sido significativo. Ou seja, neste momento, estamos perto dos 8 anos. Mas o que é interessante é que, não obstante, porque o aumento da esperança de vida é igual, se não às vezes é igual, quer para os letrados, quer para os não letrados. E, portanto, o que é que acontece? Vão precisando, vão precisar. E a única lógica não é. Exatamente. O que é que isto nos diz? O que nos diz é que, não obstante de termos no último censo, que dava 5% da nova risco. Não posso esquecer disto. 5% da nova risco. 2011. Mas há uma coisa que me deixa um pouco mais descansado. É que as novas gerações têm estado a dar autênticos saltos. Se a gente olhar só para a média, não ficamos tão animados. Mas se olharmos, começar por grupos de idades, ou seja, uma das coisas que eu sempre tenho a atenção é que a geração dos pais dos miúdos que estão neste momento na escola já tem a taxa média de escolaridade, a mesma taxa de escolaridade média de cerca de 10 anos. Isso é uma alteração profunda do serviço. Tão profunda quanto eu considero que, independentemente das políticas, esse é o principal fator que justifica o sucesso dos nossos alunos terem tido nos testes internacionais. É o principal fator. Não direi que é o único fator, é o principal. Ou seja, nós temos miúdos com melhores resultados porque, acima de tudo, têm famílias, têm pais mais escolarizados. Depois há um outro fator que tem a ver com as culturas escolares, mas isso deixa-me um pouco mais tarde. Em segundo lugar, nós tínhamos, em 1991, uma taxa de abandono precoce, que é aquilo que se mede sobre os 18 e 24 anos. Em 91, de 63,4%. Ou seja, quase em cada 3 miúdos, apenas um continuava. E não abandonava o seu sempre. Neste momento, o último dado que eu estava publicado, por acaso já o conheço, vai ser publicado já no final deste mês, princípios do próximo, essa taxa de abandono precoce está em 19. Nós tivemos, e no caso, ainda participar no Seminário Internacional sobre isto, e aquilo que me perguntavam é como é que vocês conseguiram isto? Passar de 20 e poucos anos, passámos uma taxa de abandono precoce de 64% para menos de 20%. Portanto, reduzindo menos de um terço daquilo que era. E aquilo que dizem os meus colegas é que isto é possível porque nós estávamos com uma taxa perfeitamente maluca. É tão elevado, o que vai ser difícil é agora. O que vai ser difícil é agora. Não obstante, haver já consagrado o princípio da escolaridade obrigatória de 12 anos. Mas a gente sabe que uma coisa é decretar a escolaridade obrigatória e outra coisa é cumprir. Portanto, há uma decalagem. Só que essa decalagem é cada vez menor. Nós, para atingirmos 100% de escolarização de 4 anos, nós demorámos cerca de 186 anos. Isto é, às vezes esquecem. A primeira forma que nós detectámos a
primeiro decreto de escolaridade obrigatória, agora é 1844, que ele Costa Cabral. Agora, vejam bem, até atingimos 100%, em 1980, vejam o número de anos que foi necessário. O mesmo já não se pode dizer. A escolaridade obrigatória de 6 anos, a ideia anterior, eu disse não, mas já se concluiu exatamente, já se concluiu um pouco. A de 9 anos, não é? Neste momento, a escolaridade obrigatória de 9 anos está praticamente concluída, não é desigual. Agora vem a 12 anos. Portanto, o tempo que nós vamos necessitar para concretizar cada uma destes desígnios é cada vez maior. Ou seja, há aqui um processo de aceleração do processo de escolha. Portanto, nesse aspecto tem que ter uma visão positiva. Outro indicador que nós realmente utilizamos, e vão ser alguns dos publicados na próxima semana, é que nós tínhamos taxas de insucesso. Insucesso medido pelo número de anos que os miúdos chumbam. Bem, então medido com outros indicadores que nós construímos, que foi qual a porcentagem dos alunos que estão dentro do sistema de ensino e que já chumbaram pelo menos 8 minutos. Neste momento, essa taxa está à volta de 36%. O que nos leva a dizer, que no fundo temos valor reduzindo o insucesso escolar. Mas ainda estamos com um insucesso que é escandaloso. Quer dizer, uma escola que se quer inclusiva, diz que é inclusiva, quer, no fundo, ser um motor de atenuação das desigualdades sociais, etc. E depois faz aquilo que é a negação da escola, que é chumbar pelo menos uma vez, cerca de um terço da sua população. Portanto, há aqui um fator que é o tal de eficiência. E não é só eficiência, porque isto não é um problema conjuntural. Eu costumo dizer que o nosso sistema de ensino tem uma cultura de retenção. E a retenção é ainda justificável, aceita justificável. Quando a pessoa diz, o que é? O miúdo não atingiu aquilo que é necessário. Não temos os dados motivados à matéria, nós vamos passá-lo. Quer que a gente os passe só para cumprir a estatística? Isso não quero. Aquilo que eu queria é que vocês, antes, à primeiro sinal que for indicado em dificuldades, pudessem, de forma preventiva, atacar mesmo ao assunto. Porque atacar o problema do insucesso, o problema do laboratório, onde ele já tem 14, 15, 16 ou 17 anos, já não se consegue nada. E nós andámos durante muitos anos a olhar para o combate ao laboratório do insucesso na altura em que ele se manifestava. E não na altura em que ele dava os primeiros indícios. E aí é que esse papel. Porque quando nós temos situações de chamado insucesso, muitas vezes é atrás. Portanto, não obstante termos um peso significativo destes números que têm insucesso, mesmo assim, praticamente nós, em relação a 1951, nós reduzimos esta retenção, este insucesso, muito significativo. Portanto, eu tenho que pensar que nós temos, nas últimas 2 décadas, progredimos. E, portanto, não obstante a turbulência, não obstante aquilo que era aqui, ninguém está contente com o que está a acontecer. Eu não subscrevo completamente porque eu acho que, não estando contente, também não considero que estejamos estados parados. Não sei, andávamos a fazer coisas. E é bom lembrar isso, porque é como o caso da Bíblia. Se até os estrangeiros dizem que nós vivemos um trabalho excepcional, sem saber o que ainda fizemos, não somos nós agora que vamos dizer que isto é uma desgraça. E, portanto, nessa perspectiva, não quero esquecer os problemas que temos, mas é bom que olhemos nada que há coisas que têm vindo bem. Não obstante, não estou para provocar, não obstante os problemas. E que eu não tenho a dizer, mas eu sei que é uma frase simpática. Mesmo assim, não obstante o papel dos políticos, conseguiu-se. E eu, obviamente, fico com o papel que acho que os políticos têm
embora não tenha contribuído muito, mas fizeram o melhor que fizeram. Com os instrumentos que tinham, com as capacidades que tinham, fizeram o melhor que fizeram dessa forma. Agora, é a sociedade ela própria, independentemente das políticas, e sim, isso é necessário dizer, independentemente das políticas, a sociedade evoluiu. E, portanto, muitas vezes a imagem que nós temos da política educativa é a imagem da turbulência. Só que a sociedade anda cá para nós nesse sentido. Agora, esse é o principal. O segundo ponto que eu julgo que entra, porque é o problema da turbulência? Porque às vezes a turbulência também às vezes é considera um enganador. Nós somos muito levados precisamente pelo discurso político. E o discurso político é um discurso de confronto, não é um discurso de congregação. Portanto, é um discurso naturalmente adversarial. Quer para quem está a escolher, quer para quem muitas vezes está fora dele. Portanto, sendo um discurso adversarial, em grande parte, porque é o discurso que passa na comunicação social. É o discurso que passa. Portanto, o fenómeno que nós temos é que há uma mediatização excessiva do fenómeno. E eu percebo, ou tento perceber, acho que percebo, porque é que isso acontece. Tem a ver com o primeiro fenómeno de mediatização deste problema da educação, que eu julgo que foi em 1995-96. Já tinha havido aquela ideia da geração rasca e da contestação estudantil para grandes pequenos, não sei se é 93, 94. Mas isso ainda estava muito politizado, não é? Estava muito bem identificado. Não é? E a ideia que se tinha era precisamente, quer dizer, ninguém pôs em causa a qualidade ou a valia do sistema educativo. O que se punha é que para manter aquele sistema educativo, a geração daquela geração não seguiu o sistema educativo. Quando se fala da geração rasca, é um bocado isso, era dizer estes tipos, no fundo, não estudam, não trabalham, são mal criados, disciplinados, aquele discurso, geralmente, que os géneros têm em relação aos números. Agora, o verdadeiro trauma, na minha opinião, deu-se precisamente em 95, 96, em 96, quando foram publicados os resultados do primeiro estudo internacional das aprendizagens, da avaliação da aprendizagem, que era o TIMSS e era o PIRLS. O TIMSS avaliava matemática e ciências e o PIRLS avaliava a literacia. Nós não entramos na altura, não entramos na literacia, entramos só em matemática e ciências. E esse estudo veio dizer que estávamos muito cá. Foi nessa altura que houve um grande debate sobre quais eram as causas de estarmos cá para baixo. Eu, na altura, não falei muito sobre isso, até porque tinha acabado de chegar na função que era ser porta-voz do PSD para a área da educação, na altura em que o professor Marcelo Sousa foi lá. Mas tive que estudar um bocadinho aquilo e, obviamente, também fiquei assustado. Mas fiquei assustado e comecei, lembro perfeitamente, foi uma das coisas que a altura disse, que era dizer o seguinte: então, mas se nós na economia estamos cá para baixo, no desenvolvimento social estamos cá para baixo, no Estado estamos cá para baixo, porque é que a educação não está lá para cima? Quer dizer, não é que tenha que haver uma correspondência. Não tem que haver uma correspondência. Mas, normalmente, há uma correspondência entre o nível de desenvolvimento social, cultural e económico com o nível de desenvolvimento educativo. E, portanto, não fiquei surpreendido. E, quando disse, as pessoas ficaram escandalizadas, porque eu estava a aceitar. Na altura até se discutia, portanto, quando dizem nós, os testes internacionais não dizem nada, os testes internacionais, isto está cheio de esse, que eu fui mais pago é que disse, eu li muita coisa. Bom, o que é certo é que, é precisamente neste rescaldo, perante a perspectiva de realizar um novo teste, agora já o PISA, desenvolvido pela OCDE, que eu lembro perfeitamente que a professora Ana Bente admitiu a hipótese de não participar neste curso internacional.
precisamente para não levarmos com a vergonha que nos levaram naquela altura. A tua mulher não ia lá. E eu, nessa altura, tive que falar e disse: olha, é melhor que eu falo de fazer. As duas, nós enfrentamos a realidade. Por mais limitações que essa realidade possa ter, ou a cultura que se possa ter dessa realidade. Olha, então basta. Qual foi o escândalo? É que a ideia que nós tínhamos era que éramos um país pobre, mas que éramos todos inteligentes. E que os nossos filhos eram muito inteligentes e que nós tínhamos uma excelente escola. E quando aquele estudo aparece, é que nós éramos pobres numa coisa, mas também éramos pobres numa outra. Ou seja, que este problema do desempenho comparativo dos testes, por mais muitas críticas que posso fazer, revelava, no fundo, havia alguma coisa que não estava bem. E é nessa altura que o debate em torno da educação centrada no tema da escola, do desempenho da escola, da organização da rede escolar, é nessa altura que começa a ganhar a projeção. E é isso que vai dominar os próximos 15 anos, praticamente, até à atualidade. Nunca pode haver educação separada do desenvolvimento. São interativos. Não há mais. Quer dizer, nós, entre educação, costumo dizer aos meus alunos que entre educação e desenvolvimento, nós temos um problema, de saber qual é o ovo e qual é a galinha. Não é? Mas a lógica é a mesma, nós sabemos que se foi a galinha, depois o ovo, depois o ovo, depois a galinha. Mas há uma interação, ou seja, países que têm níveis de desenvolvimento económico e social mais avançado tendem a ter níveis de desenvolvimento educativo mais avançado. O problema é saber quem é que começou primeiro, e aí as coisas podem gerar alguma confusão. Mas criou-se, pelo menos, na ideia, entre nós, e é um problema que já vem no século XIX, a ideia de que se nós formos mais escolarizados, podemos ser mais desenvolvidos. Desde as teorias do capital humano, etc. E, portanto, eu acho que, até prova em contrário, eu acho que vale a pena nós sermos mais escolarizados, termos mais gente escolarizada e mais tempo escolarizados. Porque, de certa forma, isso tem-se conseguido, na parte mesmo em países que eram excepcionalmente pobres, ou seja, o caso da Coreia. A Coreia, a seguir à guerra, tinha uma das maiores taxas de analfabetismo, não só no mundo, mas também naquela zona. E hoje, passados, não foram muitos, ou seja, ao fim de 30 anos, 30, 40 anos não chegam a ser 2 gerações. Eles atingiram o topo no desempenho e na escolarização. Portanto, isto quer dizer que é possível. Agora, eu sei que os quadros culturais associados a comparações são muito diferentes nos dos nossos. Portanto, vamos ver que as comparações às vezes apressadas devemos estudar bem as coisas. Mas o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que é a partir dessa altura que nós tomamos a consciência de que há coisas que não funcionam bem. Por exemplo, nunca se falava quando olhávamos, por exemplo, para as taxas de retenção, para as reprovações mais chumbas. O que é que faz com a vergonha? Porque entendemos que isso é uma coisa muito bem. Chumbar um aluno. Coitado, não dá mais, fica por aí. Isto é a educação da escola. Isto é a educação da escola. E, portanto, combater o insucesso, combater o abandono, qualificar as aprendizagens, é a única forma que nós temos, sem ter medo dos estudos internacionais e sem ter medo da educação. Portanto, o que é possível? E agora vou falar precisamente já do resto. E o resto é precisamente que nós possamos entender que esta conflitualidade e esta, digamos, esta turbulência nunca será vencida. Nem vale a pena nós estarmos a derrotar nada. Ou seja, a comunicação social vai continuar a privilegiar a polémica. Porque se não houver polémica, não temos. Básico. E, portanto, também sei que quando alguém diz A, eles vão tentar arranjar alguém que diga B. Ou não há preferência. E, portanto, vive disso. O problema é que nós confundirmos aquilo que é a narrativa, desculpa-me o termo, a narrativa dos mídias, com aquilo que é a realidade. E, na maior parte dos casos, não há coincidência nenhuma. E, aliás, eu costumo dizer que, na maior parte dos casos, os ministros caem por questões acessórias. Nunca caem por questões fundamentais. Porque as questões fundamentais estão sempre, não estão cá em cima. Essas estão lá por trás. Não é? E, portanto, nós temos que admitir que, portanto, esta esfera do político
é uma esfera, por natureza, que é conflitual, turbulenta, etc. E depois a gente tem de se preocupar com o que se passa cá em baixo. Tentar encontrar políticas, ou pelo menos pontos de encontro de políticas que possam dar, para já evitar construir uma barragem. E, em segundo lugar, tentar acelerar um bocadinho o curso do rio. Porque, em muitos casos, o rio está claramente assobiado. Há muito pósito, atrito, que a turbulência vem trazendo, não é? Que se vai assentando. Isso dificulta, digamos, a evolução do rio. E é nessa perspectiva que eu digo que o que é necessário fazer para que o rio possa correr um pouco mais depressa. E vou acabar. Há muita coisa. Eu acho que a única coisa não é necessariamente fazer pactos. Eu não sou o defensor de pactos. Porque os pactos resultam muitas vezes de entendimentos às quais fazer um pacto de entendimento entre, por exemplo, o PS e o PSD, relativamente, ou mesmo o CDS, relativamente à educação, é uma coisa que toda a gente diz que é necessário e ninguém quer fazer. E isto porquê? Porque uma grande parte dos problemas não passa pelo acordo entre os partidos. Uma grande parte dos problemas é exterior aos partidos e ao sistema político. Tem a ver com sindical, com mil e uma coisas, com interesses instalados, com várias coisas, de que a política, muitas vezes, é muito mais vítima do que propriamente de reforma. E nessa perspectiva, aquilo que é interessante é podermos dizer o que é que nós queremos da educação para daqui a 10, 15 anos. Aquilo que eu costumo dizer é que é muito difícil unir o passado. É ainda mais difícil unir o presente. Sobre o futuro é capaz de ser um pouco mais fácil, porque o futuro não existe. Não temos conhecimento do futuro. Então não temos conhecimento do futuro. Digamos que a margem de convergência pode ser maior. Porque uma parte do futuro é construída por nós. Portanto, isso poderá envolver um bocado isso. Por isso é que eu digo que só tem sentido falar de convergência, eu não gosto de consenso ou de compromisso, mas só tem sentido falar disto se sabemos para onde é que vamos. Enquanto não sabemos claramente para onde é que vamos, o que é que queremos, o caminho, continuamos a dar às voltas. E o problema que se põe agora, e eu agora utilizo outra analogia que é conhecida. Quer dizer, eu quando vou tomar um avião, quando apanhar um avião, eu não importo que o piloto me leve ou mais à direita, ou mais à esquerda, ou mais acima, ou mais abaixo, para poupar mais combustível, ou poupar menos combustível. Eu quero saber onde é que vou aterrar. Agora, se me dizem, entra lá para o avião, depois a gente coloca onde é que vai aterrar. Não é de certeza absoluta. Certeza absoluta. Destino, e por mais combustível que a gente põe no avião, e o combustível é caro. Ou se for na base, não muitas vezes. Exatamente. E, portanto, o combustível é caro, custa muito dinheiro. E por mais combustível, o avião continua a voar, mas se eu não souber que vai disputar, não continua a voar. E este é que tem sido o nosso erro. É que andamos a meter combustível no avião sem saber onde é que queremos aterrar. E eu julgo que o primeiro exercício que nós temos de fazer é essa capacidade de construir de forma prospectiva que tipo de educação é que queremos e aquela que necessitamos para que as novas gerações possam estar melhor apetrechadas para resolver os problemas do futuro. Não implica que nós saibamos quais são os problemas do futuro. Podemos adivinhar. Mas, quer dizer, qualquer ideia de educação está subjacente a uma ideia de futuro. E se nós ignoramos o futuro e estamos tolhidos pelo presente apenas, estamos treinados. E, portanto, aquilo que eu tenho dito já há anos é precisamente que falta sentido de futuro à educação em Portugal. E há perguntas que começam toda a gente a dizer, mas para a sociedade do conhecimento. O que é isso? O que é isso? Eu até sou capaz de subscrever, mas digam-me lá o que é que entendem disso. Porque a gente às vezes promove uns motivos apenas para a gente se poder fazer entender, não é? Mas o que é isso? Então, e que tipo de educação, que tipo de formação é que nós temos que dar a nós alunos para eles estarem capacitados para lidar com os desafios da sociedade? Toda a gente, são as TICs. A treta, os computadores, isso tudo são meios, instrumentos de conhecimento, não é o conhecimento. E, acima de tudo, o que é que eu tenho que desenvolver nos alunos para terem capacidade de resolver problemas?
É isso. Capacitar é ter essa capacidade de dar-lhes instrumentos que lhes permitam analisar o problema e encontrar a solução do problema. Então, quer isso dizer que eu, antes de mais nada, eu tenho a preparar os alunos, não para problemas que já estão previamente definidos, mas tenho que preparar os alunos com maneiras de pensar muito alargadas, suscetíveis de os capacitar para resolver problemas que não existem, mas que virão existir, se calhar. Não é? Portanto, é este desafio que nós temos para ver. E depois, se nós conseguimos chegar a um acordo sobre isto, não é? Sem ir ao oráculo, porque há muita gente que gosta de ir ao oráculo, isto está cheio de oráculos, a comunicação está cheia de oráculos, não é? Porque a maior parte dos jornalistas nunca está preocupada com o que está lá. O que é que está em cima? Não. E aqui não há oráculos, há construção científica, há construção orientada à cultura prospectiva, que é possível utilizar, nem que seja dizer assim, meus senhores, temos que assentar o básico. Ou seja, cálculo, a literacia, a leitura, o conhecimento, a cultura científica, são coisas básicas, mas são coisas básicas que se estruturam todos os outros saberes. E mais do que isso, não é só para transmitir o conhecimento, é acima de tudo saber como é que eu utilizo o conhecimento para produzir novo conhecimento. Esse é o grande desafio da sociedade. Isso é necessário saber pensar, é necessário processar a informação. É a diferença entre sociedade e informação, sociedade e conhecimento. A sociedade tem informação, a sociedade tem até excesso de informação. Mas nunca pode haver uma sociedade de informação, porque quando a informação é gratuita, é barata, não tem valor, é abundante, é excessiva até. O valor fundamental das sociedades que estão a estruturar-se neste momento não é a informação, é a capacidade de pegar essa informação e criar novo conhecimento. Esse é o problema. Isso é necessário saber pensar, é necessário ter perspectivas de cultura científica que sejam importantes, ter conhecimento de dimensão universal, ou seja, eu reconheço que se calhar com o currículo não elástico vamos ter que fazer alguma desnacionalização dos sistemas de ensino, no sentido, quando digo desnacionalizar não é privatizar, não. Quando digo desnacionalizar é que a dimensão nacional do conhecimento se calhar vai ser aplicada àquilo que são saberes e conhecimentos universais, como seja a ciência, como seja o conhecimento do mundo, o cosmopolitismo, os valores universais dos direitos humanos, quer dizer, são coisas que dizem não só a respeito à sociedade portuguesa, mas também ao mundo onde nós estamos. Nós não podemos estar eternamente orientados só por uma cidadania nossa, exclusiva, igual. Nós temos que formar gente capaz de entender o que se passa à volta. E à volta dele tem o raio natural, é o raio do planeta.